Olá, me chamo Carlos Rodrigo, aluno do mestrado em Educação Matemática da Universidade Federal, e esse trabalho é um trabalho para conclusão da disciplina de Tendências 2 do curso regido pela professora Fernanda. Eu iniciei esse trabalho tratando da definição de crítica. Para alguns, ser crítico se resume a achar defeito em tudo. Para outros, se resume a simplesmente ser uma pessoa chata, como podemos ver nesta fala de Luiz Pondé, quando ele define o seguinte. Então, esse caso de porque filmes que críticos gostam são chatos, eu diria que, antes de tudo, porque a gente que é muito crítica acaba sendo muito chata mesmo. Mas não é isso que queremos falar quando mencionamos a palavra crítica. Para tanto, vou me basear na definição de Olli, professor emérito da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, e pesquisador no curso de pós-graduação em Educação Matemática da Unesp, campus de Rio Claro, além de ser um dos precursores do movimento da educação matemática crítica. Olli afirma que, para sermos entendidos como pessoas críticas, devemos analisar e buscar alternativas para solucionar as crises e conflitos aos quais nos deparamos. Ou seja, para desenvolvermos uma competência crítica, devemos saber como e onde buscar alternativas. Outro alerta importante que Olli nos dá e que precisamos entender caso queiramos trabalhar com a educação matemática crítica é em razão da ideologia da certeza na matemática. Cansamos de ouvir pessoas dizendo que matemática é exata, ou não é. Entretanto, Olli defende que a matemática não pode ser e ter a palavra final, mas sim ela deve servir de argumentos. Por exemplo, de que adianta saber todas as fórmulas matemáticas e não questionarmos as questões econômicas por trás dessas fórmulas? Ou melhor, o que adianta saber os modelos matemáticos que envolvem, por exemplo, os juros compostos e não nos questionarmos a razão desse modelo? Veja, para nós, esse modelo de juros sobre juros se tornou algo normal e esse é o aceitável. Mas de fato, quem ganha com esse modelo? Por que empresas de investimentos fazem grandiosas fortunas com esse modelo de rendimento e sequer nos questionamos? Olli vai destacar ainda, se baseando nos estudos da pedagogia emancipadora de Paulo Freire, que na educação crítica a relação professor-aluno é fundamental e precisa ser entendida democraticamente. Ou seja, existe um velho modelo tradicional de ensino, onde o professor, detentor do conhecimento, transmite este conhecimento ao aluno. O aluno, por sua vez, quando é um bom aluno, ele aprende esses modelos matemáticos transmitidos mecanicamente. Ele não questiona, afinal de contas é o professor que está ensinando. Ele apenas replica, sem levar em consideração as implicações que estes modelos matemáticos têm na sociedade. E mais, sem questionar o próprio modelo matemático. Este modelo de ensino, rígido, exigente e não questionador, é o que faz com que, por exemplo, o professor de criatividade Murilo Gun compare a escola com um presídio, com uma indústria e com um quartel. Veja. Já percebeu que a escola, ela parece com a indústria, com um presídio, com um quartel e com a prisão? Já percebeu? É um lugar que as pessoas acordam cedo, muros altos, todo mundo fardado, entra em salas ou celas onde ficam obedientes. Para fazer xixi tem que levantar a mão até que toca um sinal e elas podem ir no pátio, tomar um sol e comer um lanche. Isso é uma escola, um presídio, é um quartel, é uma indústria. Todos funcionam no mesmo padrão, né? Modelos como estes também são alvos de humoristas. Estes que estudaram no final da década de 80 e durante a década de 90 e que cresceram neste ambiente onde nada podia ser questionado ou ponderado, hoje podem externar, mesmo que comicamente, fazendo graça, seus pensamentos e sentimentos que ficaram aprisionados enquanto alunos da educação básica. Veja o que dizem estes humoristas em seus shows. Era muito diferente, sabe, todo o material escolar. Eu nunca fui um bom aluno também, porque a minha cabeça sempre pensava diferente. Eu lembro que uma vez eu não sei se eu estava chapado do mimeógrafo, entendeu?
Mas eu tinha tipo uns 8, 9 anos, eu lembro que a professora de matemática falou assim, Nando, problema. Pedrinho comprou 60 laranjas e comeu 15. Quantas sobraram? Por que ele comprou 60 laranjas? Quem é que precisa de 60 laranjas, professora? O Marco Pedrinho tá mandando ele pra Ceasa, é isso que tá rolando? Isso é mão de obra infantil, professor. Isso é uma treta muito grave. Não, a senhora é preocupada com 60 menos 15, a criança passando necessidade na tua cara. É aí que surge a educação matemática crítica, para que através do pensamento crítico em suas aulas de matemáticas, o professor consiga desenvolver cidadãos críticos e conscientes. Outra competência que precisa ser desenvolvida nas crianças desde o início do seu processo de escolarização é a competência democrática. E para isto, enquanto professores de matemáticas, não podemos resumir nossas aulas a algoritmos, mas sim abranger também conhecimentos tecnológicos e reflexivos. A educação matemática crítica propõe então que, não nos apegando apenas nos modelos matemáticos, lecionemos temáticas que de fato vão contribuir para a concepção de cidadãos mais democráticos, humanos e engajados. Por exemplo, ao trabalhar porcentagem, uma maneira muito impactante de demonstrar como este modelo funciona é realizando investigações acerca da desigualdade social que assola o Brasil. Tão poucos vivendo com tanto e muitos vivendo sem nada. Muitas outras temáticas não podem de forma alguma ficar de fora das aulas da matemática, como democracia, meio ambiente, pluralidade cultural e religiosa, dentre muitos outros. A educação matemática crítica nos faz acreditar que é possível auxiliar os alunos a perceberem os diversos papéis da matemática na sociedade e permitir que os mesmos se posicionem de forma consciente e cidadã diante das diferentes situações cotidianas. Por fim, Olli ainda vai dizer que a escola precisa ser defendida como um serviço que educa estudantes a serem cidadãos críticos, cidadãos que podem desafiar, que podem questionar, que podem dialogar e, acima de tudo, cidadãos que podem acreditar que suas ações poderão fazer toda a diferença na sociedade. Muito obrigado.